Julgue os itens de 31 a 34. Item 31. Ele está dizendo para a gente que 20,42, 42, 42 e assim em diante vai ser a mesma coisa que 674 dividido por 33. Para saber se isso é verdade, eu tenho que fazer a divisão. 674 por 33 e ver se eu encontro esse valor aqui. Essa divisão aqui, ela tem umas peculiaridades. Então, preste bastante atenção para você não se perder. Creio que algumas pessoas, mesmo sabendo fazer a divisão, se enrolaram um pouquinho no processo, ok? Então, 674 por 33. O que você vai fazer? Você tem que descobrir qual é o valor aqui que vai ser maior que o 33. Então, você tem o 6 é menor que o 33, então você vai ter que usar mais um, que é o 67. Quantas vezes o 33 cabe dentro do 67? 2 vezes, né? Porque 2 vezes 33 vai dar 66. Então, fica 67 menos 66, sobra 1. Pronto. Agora que sobra 1, você desce o 4 para cá, que é o próximo valor. Desce o 4 para cá. E aqui é o ponto que muita gente acaba se enrolando um pouco. Você já desceu um valor, esse valor não foi suficiente para encontrar alguma coisa maior que 33. Então, você vai ter que colocar um zero aqui. Para colocar um zero aqui, você vai ter que colocar 0, vírgula. Professor, não era para colocar só a vírgula e ganhar o zero, igual eu já vi em outras ocasiões? Não, preste atenção. Quando você não tem mais o que usar e você ainda precisa continuar a divisão, aí você coloca a vírgula e ganha um zero. Mas como você fez duas coisas aqui, que foi descer o número e ainda assim precisou de mais um zero, então você não coloca apenas vírgula, você coloca 0, vírgula, ok? É aqui que eu acho que muita gente pode ter errado. Então, pronto. O 4 desceu, eu precisei de mais alguma coisa, então eu coloquei 0, virou 140. Quantas vezes o 33 cabe dentro do 140? Aí você chuta, né? 3 vezes 33 dá 99. Aí coloca mais 33 e aí sim você vai encontrar o valor, que no caso é 4. 4 vezes 33 dá 132. Se colocasse mais 33 ia passar, porque ia para 160, não é? Então, 140 menos 132 sobra 8. Bom, você colocou a vírgula aqui já, então toda vez você vai ganhar um zero. Coloca o zero aqui. Quantas vezes o 33 cabe dentro do 80? 2 vezes. 2 vezes 33 é 66. 80 menos 66 sobra 14. Aqui você vai entrar num ciclo vicioso, porque todas as vezes vai sobrar 14, você ganha um zero, aí sobra 8. Aí você bota um zero, aí vai acabar sobrando 14. Então, todas as vezes vai ficar dando 4, 2, 4, 2, 4, 2 o resto da vida. Logo, de fato, essa divisão aqui vai dar esse valor. 20,42, 42, 42, 42 e assim indefinidamente. Logo, isso aqui está correto. Item 32. Raiz quadrada de 1936 é um número irracional. Como eu vou saber se é um número irracional ou não? Se o número que está dentro da raiz quadrada, na hora que eu tirar a raiz quadrada dele, der um valor exato, então significa que aquele não é um número irracional. Se ele der um número com infinitas casas decimais e essas casas decimais não têm padrão, então ele vai ser um número irracional. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que descobrir se 1936 tem uma raiz quadrada exata ou não. Para tirar a raiz quadrada de números grandes, é preciso um pouco de destreza. Eu tenho uma aula sobre esse assunto, vou colocar para aparecer agora no card, vou deixar também o link na descrição do vídeo, caso você queira aprender a achar raiz quadrada de números grandes. Lá eu explico com vagar o que eu vou falar aqui mais rápido. Então vamos lá. Como é que a gente acha a raiz quadrada de números grandes? Você tem que ter algumas coisas na sua cabeça. Em primeiro lugar, essa tabela de multiplicações aqui. Se não lembrar, na hora da prova apela para ela, mas é bom que a gente saiba de cabeça. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, até o 9 vezes 9. O que é que você tem que saber? Esse número aqui, ele tem 4 dígitos, e o nosso aqui tem apenas 2 dígitos. Então, você vai olhar para os 2 primeiros dígitos e vai se perguntar, o 19 está entre quais dessas respostas? O 19 ele é maior do que o 16 e ele é menor do que o 25.
Então, ele vai estar alguma coisa aqui nesse meio. Por quê? Porque 40 vezes 40 vai dar 1.600. 4 vezes 4, 16, aí coloco os dois zeros na frente. 5 vezes 5 dá 25. Mas se eu fizer 50 vezes 50, acrescenta mais dois zeros, 2.500. Percebeu que o 1936 está entre esses dois números? Ele é maior que 1.600 e menor do que 2.500. Professor, o que isso significa? Se o 1936 tiver raiz exata, vai ser na casa dos 40 e pouco. Vai ser 40 e alguma coisa. Entendeu? Aí você poderia testar 41 vezes 41, 42 vezes 42, 43, 44. São muitas opções. São 9 contas para você fazer. Pode ser que você vai demorar muito tempo. E aí entra a segunda dica que eu dou lá no meu curso, que é olhar para a terminação aqui do valor. Veja que esse valor termina com 6. Quais são as multiplicações de números por eles mesmos que terminam com 6? 4 vezes 4, 16. E o 6 vezes 6, 36. Então, se a raiz desse número for exata, a terminação dele vai ser o número terminado com 4 ou o número terminado com 6, porque aí a multiplicação vai estar final 6 também. Entendido? Entre o 40 e o 50, quais são os números terminados com 4 e com 6? O 44 ou o 46? Viu que eu reduzi de 9 opções para 2. Então, o que você vai fazer agora? Multiplicar 44 vezes 44. Se não der certo, testa 46 vezes 46. Vamos lá? 44 vezes 44 dá 1936. Ótimo. É exatamente isso aqui. Ou seja, raiz quadrada de 1936 dá 44. Porque 44 vezes 44 dá 1936. Então, a 32 está dizendo que isso aqui é um número irracional. Não é, isso aqui é um número racional. A raiz desse número dá um valor exato. Se deu exato, é número racional. Logo, esse item 32 ele está errado. Item 33. O sucessor de menos 2022 é menos 2023. Gente, o que é o sucessor? É o número que vem logo depois em ordem crescente. Por exemplo, o sucessor de 1 é 2, porque 1 mais 1, 2. O sucessor de 5 é 6, porque 5 mais 1, 6. Então, para achar o sucessor de menos 2022, eu tenho que somar mais 1. Lembra, o cara está com uma dívida de R$ 2.022. Aí ele dá R$1, não é mais 1, ele está pagando. A dívida é 2022, ele coloca R$1 para pagar a dívida, então a dívida dele agora vai para menos 2021. O sucessor de menos 2022 é menos 2021, certo? Menos 2022, menos 2021, menos 2020, menos 2019 e por aí vai. Até chegar no zero, aí sim os valores vão crescendo em questão de módulo. Entendido isso aí? Então, isso aqui está errado. O sucessor de menos 2022 é menos 2021. Item 34 diz o seguinte, que o 42 ele é menor do que a raiz quadrada de 2022 e que a raiz quadrada de 2022 é menor do que o 44. O que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar 42 vezes 42 e vai ver se vai dar um número menor do que 2022 de verdade. Entendido? Porque essa é a ideia da raiz quadrada. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 2022. Então, vamos lá. 42 vezes 42 dá 1.764. 1.764 é menor do que 2022. Entendido? Então, 42 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1.764. Então, a raiz de 1.764 é menor do que a raiz de 2022. Logo, 40 é menor do que a raiz de 2022. Nenhum problema nessa primeira parte. Mas nós temos que olhar para a segunda parte. Quanto é 44 vezes 44? A gente já fez essa conta no exercício anterior. Não precisa fazer de novo. Dá 1936. Isso significa que a raiz quadrada de 1936 é igual a 44. Agora eu te pergunto, raiz quadrada de 1936 é maior do que raiz quadrada de 2022? Não.
Ou usando outra linguagem, raiz quadrada de 2022 não é menor do que a raiz de 1936. Então, essa alternativa está errada. Essa primeira parte aqui está ok, mas essa segunda aqui não está legal. Raiz de 2022 é menor do que 44. Isso aqui não dá uma raiz exata, mas com certeza vai dar alguma coisa maior do que 44. Porque 44 vezes 44 dá 1936.